Neste vídeo, vamos mergulhar nas ideias mais recentes sobre a realidade, desde nossa própria experiência cotidiana até as novas ideias que procuram descrever a verdadeira natureza do que é ou não realidade. O cérebro humano é um órgão notável que desempenha um papel crucial na forma como percebemos e interpretamos a realidade à nossa volta. Mas temos um problema diante disso. O cérebro está preso dentro de uma caixa fechada e escura, que é o nosso crânio. Ele por si só não consegue saber o que está acontecendo ao seu redor. Então, para poder sobreviver ao mundo externo, nosso cérebro vai precisar de ajuda para entender o que acontece à sua volta. O responsável em dar esse suporte é o nosso sistema neural, que é responsável por receber informações dos 5 sentidos humanos e processar essas informações para criar uma representação interna do que pode estar acontecendo no ambiente externo. Durante o nosso dia a dia, temos que lidar com o problema da inferência reversa. Esse problema acontece quando o nosso cérebro tem que adivinhar de onde vem um determinado estímulo. Por exemplo, não sabemos se o barulho que nossos ouvidos captaram é um tiro ou uma porta batendo por causa do vento. Ou seja, escutamos um estampido forte, mas não sabemos o que causou esse barulho, pois para sua própria sobrevivência, as ações que o cérebro vai tomar sobre se for um tiro ou uma porta batendo são diferentes. A tomada de decisão sobre o que fazer quando reconhece um barulho é baseado em experiências passadas. Se o dia estiver com vento forte, muito provavelmente foi uma porta que bateu, então você descarta a possibilidade de ser um tiro. É uma forma de o cérebro saber o que está acontecendo à sua volta. Embora os sentidos humanos sejam notavelmente complexos, eles não captam todas as informações disponíveis no ambiente, pois se prestássemos atenção em tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, não conseguiríamos chegar ao portão de nossa casa sem entrar em colapso, pois seriam informações demais para processar, pois nosso cérebro tem uma capacidade limitada de computação de dados. Em vez disso, ele seleciona e filtra as informações que são consideradas relevantes para a nossa sobrevivência e interação com o mundo. A percepção sensorial também é influenciada pelas experiências individuais, emoções e expectativas. O cérebro interpreta e atribui significado às informações sensoriais, com base em seus conhecimentos prévios e nas conexões neurais estabelecidas ao longo do tempo, ou seja, nossas experiências. Isso significa que 2 pessoas podem experimentar e interpretar a mesma situação, mas de maneiras diferentes, dependendo de seu conhecimento e experiências passadas. Ou seja, diferente de um adulto, uma criança não sabe bem o que fazer quando percebe um incêndio. A experiência, nesse caso, faz toda a diferença. Mas nem tudo são flores. Cada sentido tem sua própria gama de limitações. Por exemplo, nosso sistema auditivo é sensível a uma faixa específica de frequências sonoras, enquanto nosso sistema olfativo é capaz de detectar um número limitado de compostos químicos. Nossa visão também é limitada a um espectro estreito de comprimentos de ondas de luz e é incapaz de detectar radiação infravermelha ou ultravioleta, mas elas existem. Essas limitações físicas moldam a forma como percebemos o mundo, pois apenas uma fração das informações disponíveis está acessível aos nossos sentidos, apresentando assim uma visão incompleta do que realmente existe à nossa volta. Um gato ou uma coruja
por exemplo, consegue ter uma visão mais completa do ambiente se comparado aos humanos. Essas diferenças nos oferecem duas perspectivas distintas de uma mesma situação. Não é porque não percebemos tudo, não significa que não está lá. É deste ponto que podemos afirmar que o cérebro humano não percebe toda a realidade. Nosso cérebro não percebe a realidade de forma objetiva. Embora acreditamos que vemos o mundo ao nosso redor de forma real, a verdade é que nosso cérebro constrói uma imagem interna do mundo com base em informações visuais incompletas. Os olhos captam fragmentos do ambiente e enviam sinais elétricos para o cérebro, que por sua vez reconstrói e preenche as informações ausentes com base em suposições e padrões aprendidos, e ainda informações sensoriais baseadas em nossas experiências passadas, expectativas e crenças. Isso pode levar a distorções perceptivas e ilusões, já que o nosso cérebro está constantemente filtrando, interpretando e atribuindo significado às informações sensoriais. Essas informações são integradas no cérebro em diferentes modalidades sensoriais para criar uma imagem coesa do ambiente. Por exemplo, quando vemos um cachorro, o cérebro combina informações visuais com informações táteis e olfativas para reconhecer o animal e atribuir-lhe um significado, chegando à conclusão de que é mesmo um cachorro. Nosso cérebro é capaz de perceber padrões, detectar informações relevantes e filtrar o ruído. Esses processos cognitivos ajudam a organizar e estruturar as percepções sensoriais, permitindo que o cérebro identifique objetos, reconheça rostos, entenda a linguagem e atribua significado às experiências em tempo real. Contudo, sabemos que a percepção humana não é infalível. Existem muitos fenômenos à nossa volta que demonstram como nossas percepções podem ser enganosas, como ilusões de ótica, efeitos de memória seletiva, vieses cognitivos e erros de interpretação. Esses fenômenos nos mostram que nossa percepção da realidade é construída e interpretada pelo cérebro de forma ativa e não de forma passiva. Mas o que é a realidade? Realidade é um termo referente ao estado das coisas como elas realmente são. É a soma total de todos os fenômenos físicos e mentais, incluindo o mundo natural e a nossa sociedade. Essa realidade pode ser estudada e compreendida através dos métodos científicos. Nosso cérebro percebe e interpreta o ambiente em forma de significado. O significado é uma comparação que fazemos com nossas próprias memórias passadas com o que estamos vendo no momento e que nos permite fazer uma escolha. Apesar de tudo que entendemos por realidade, nos últimos anos, muitas destas concepções estão mudando, principalmente impulsionado pelo avanço das tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada, que tem se tornado uma forma de experiência imersiva em ambientes digitais. Embora não seja física, ela pode criar a sensação de realidade por meio de estímulos visuais, auditivos e táteis. David Chalmers, o consagrado filósofo da mente e diretor do Centro de Estudos da Consciência da Universidade Nacional da Austrália, afirma que todas as formas que regem o mundo físico não são suficientes para provar a existência, ou seja, presença na realidade consciente. Ele propõe uma alternativa dualista. Chalmers argumenta
que a realidade virtual é, de fato, realidade genuína. Afirma ainda que simulações não são ilusões. O mundo e os objetos virtuais são reais. A realidade aumentada oferece uma maneira de experimentar um mundo que é parte virtual e parte físico, com objetos digitais ou textos sobrepostos no campo visual. Chalmers acredita que a realidade aumentada poderia inicialmente ser mais influente do que a realidade virtual, substituindo totalmente a computação baseada em tela. À medida que a tecnologia avança, os óculos de realidade aumentada ou lentes de contato podem ser substituídos por implantes de retina no cérebro. Uma interface cérebro-computador permitiria que nossos olhos e outros órgãos dos sentidos fossem contornados, oferecendo estímulos direto ao cérebro. E dessa forma, há uma gama completa de experiências sensoriais simuladas, onde não será possível distinguir o real do não real. Isso transformará a forma como vivemos, trabalhamos e pensamos, e muitas pessoas passarão a maior parte de suas vidas nesses ambientes, pois se tornarão tão reais como a própria vida cotidiana das pessoas. Chalmers prevê que dentro de um século teremos realidades virtuais indistinguíveis do mundo não virtual. Assim como o jogo Second Life, criado em 2003, onde as pessoas podem ser o que quiserem, criar e viver uma vida paralela por meio de avatares, a empresa Meta de Mark Zuckerberg traz uma proposta ainda mais ousada, propondo uma imersão mais completa e profunda por meio de óculos de realidade virtual, e promete manter as pessoas totalmente envolvidas nesse ambiente. As tecnologias de realidade virtual, associadas à realidade aumentada e, mais recentemente, à inteligência artificial, podem quebrar a barreira entre realidade e ficção, tornando imperceptível o mundo real do mundo virtual. É o que Chalmers chama de simulação perfeita, onde a simulação é tão boa que sempre será indistinguível da realidade física. Dentro do metaverso, as pessoas poderão fazer compras que chegarão na casa do usuário de forma física, e o pagamento é real, mas tudo ocorrerá dentro de um ambiente simulado. Alguns cientistas acreditam que as pessoas poderão trocar sua realidade física pela realidade virtual, vivendo quase que exclusivamente dentro desses ambientes, onde podem experimentar uma vida mais intensa e estimulante, perdendo-se dos limites entre o mundo real e o mundo virtual. A experiência sanitária global da pandemia em 2020 deu o pontapé inicial e muitas tecnologias que estavam ainda em desenvolvimento foram disponibilizadas ao público e, devido ao confinamento, as pessoas consumiram cada vez mais produtos digitais. Daí para frente, o mundo deu um salto de 10 anos em termos de desenvolvimento tecnológico. Essa situação foi o início para a criação e aprimoramento de ambientes imersivos como jogos, redes sociais e novos equipamentos, justamente em um momento onde as pessoas ficaram confinadas em casa. Mas e agora? Será a tecnologia de realidade virtual um caminho sem volta? E a inteligência artificial associada a essas tecnologias será a virada definitiva para uma nova realidade? Qual sua opinião sobre isso? A compreensão da realidade é um processo contínuo e dinâmico e está sujeita às limitações humanas e é influenciado por descobertas científicas, avanços tecnológicos e a evolução de nossa compreensão. Portanto, nosso entendimento da realidade é sempre parcial
e sujeito a revisões à medida que novas informações se tornam disponíveis para que possamos compreender o nosso mundo cada vez melhor e levar a experiência humana a novos patamares.